Capítulo 4. Das funções essenciais da Justiça e da Segurança Pública. Seção 1ª. Do Ministério Público. Artigo 135. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo 1º. O Ministério Público Estadual é exercido. Inciso 1º. Pelo Procurador-Geral de Justiça. Inciso 2º. Pelos Procuradores de Justiça. Inciso 3º. Pelos Promotores de Justiça. Inciso 4º. Pelas Curadorias Especializadas. Parágrafo 2º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, gozando seus membros das garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, nos termos do que dispõe o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º, c, da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Lei complementar, cuja iniciativa pode ser do Procurador-Geral de Justiça, estabelecerá a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público, observadas as disposições da Constituição Federal. Artigo 136. Ao Ministério Público é assegurada a autonomia administrativa e funcional, cabendo-lhe: Inciso 1º. Propor ao Poder Legislativo a criação, transformação e extinção de seus cargos de carreira e os dos serviços auxiliares, bem como a política remuneratória e os planos de carreira, inclusive a fixação e alteração dos respectivos subsídios e remunerações, observados os critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Elaborar seu regimento interno. Inciso 3º. Praticar atos de provimento, promoção e remoção, bem como de aposentadoria, exoneração e demissão de seus membros e servidores, na forma da lei. Inciso 4º. Eleger os integrantes dos órgãos da sua administração superior. Inciso 5º. Elaborar sua proposta orçamentária. Inciso 6º. Organizar suas secretarias, os serviços auxiliares das procuradorias, promotorias de justiça e as curadorias especializadas, inclusive do meio ambiente. Parágrafo único. Aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições desta seção, pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Artigo 137. Ao Ministério Público aplicam-se os seguintes preceitos. Inciso 1º. Ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e observada a ordem de classificação nas nomeações. Inciso 2º. Promoção voluntária por antiguidade e merecimento, de entrância a entrância e de entrância mais elevada para o cargo de procurador, aplicando-se, no que couber, as regras adotadas para o Poder Judiciário. Inciso 3º. Indicação do Procurador-Geral de Justiça, dentre os integrantes da carreira com o mínimo de 10 anos na instituição, através de lista tríplice elaborada mediante voto de todos os seus membros, no efetivo exercício de suas funções, para nomeação pelo Governador do Estado. Inciso 4º. Garantia de mandato de 2 anos do Procurador-Geral de Justiça, cuja destituição, antes de findar-se este período, somente poderá ocorrer pelo voto da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, mediante votação secreta. Inciso 5º. Residência obrigatória na comarca da respectiva alotação. Artigo 138. Compete ao Ministério Público. Inciso 1º. Promover,
privativamente, a ação penal pública na forma da lei. Inciso 2º. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal e nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Inciso 3º. Promover o inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Inciso 4º. Promover a ação de inconstitucionalidade e a representação para fins de intervenção do Estado, nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 5º. Conhecer de representação por violação de direitos humanos e sociais, por abuso de poder econômico e administrativo, e dar-lhe curso junto ao órgão competente. Inciso 6º. Requisitar procedimentos administrativos, informações, exames, perícias e vista de documentos a autoridades da administração direta e indireta, promovendo ainda as diligências que julgar necessárias. Inciso 7º. Proteger o menor desamparado, zelando pela sua segurança e seus direitos, encaminhando e assistindo junto aos órgãos competentes. Inciso 8º. Exercer o controle externo da atividade policial, requisitar diligências, receber inquéritos e inspecionar as penitenciárias, estabelecimentos prisionais, casas de recolhimento compulsório de qualquer natureza e quartéis onde existam pessoas presas ou internadas. Inciso 9º. Fiscalizar os estabelecimentos que abriguem idosos, menores, incapazes e deficientes, bem como, de modo geral, hospitais e casas de saúde. Inciso 10. Requerer aos tribunais de contas a realização de auditoria financeira em prefeituras, câmaras municipais, órgãos e entidades da administração direta ou indireta, do Estado e dos municípios. Inciso 11. Funcionar junto às comissões de inquérito do Poder Legislativo por solicitação deste. Inciso 12. Fiscalizar as fundações e as aplicações de verbas destinadas às entidades assistenciais. Inciso 13. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Inciso 14. Atuar junto aos tribunais de contas. Artigo 139. Aos membros do Ministério Público Estadual é vedado: Inciso 1º. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Inciso 2º. Exercer a advocacia. Inciso 3º. Participar de sociedade comercial, na forma da lei. Inciso 4º. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Inciso 5º. Exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas na lei.